Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. E eu convido você a meditar comigo na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo 12, e vamos ler os versos do 13 até o 20. Mateus, capítulo 12, os versículos do 13 até ao 20. Diz assim: Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, pelas tuas misericórdias que nos alcançam todas as manhãs, Senhor. Por isso, estamos aqui felizes em tua presença e te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja aqui dirigindo esta mensagem, Senhor, através do teu Santo Espírito. Que ela venha, Senhor, desfazer os enganos do inimigo em nossos corações, Senhor, e que nós possamos sair daqui edificados pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus te oramos agradecidos. Amém. O pavio que fumega. Em algumas versões, essa frase aí, ela aparece torcida, em outras pavio, em outras morrão. Quem tem torcida, quem tem morrão que fumega, e quem tem pavio que fumega. Na Revista Corrigida tem o pavio que fumega. Então vejam que, na verdade, essas três expressões é uma questão somente de tradução, mas todas elas indicam a mesma coisa, e nós vamos analisar daqui a pouquinho aqui. Nesse texto de hoje, nós podemos dividir em duas partes. Nós pegamos o finalzinho da cura do homem da mão ressequida, e depois uma referência que Jesus faz ao livro de Isaías, a profecia que estava lá em Isaías. Então, o nosso texto, em seu contexto, nós vemos inicialmente que os fariseus,
eles estão indignados com a atitude de Jesus em ter curado aquele homem da mão ressequida em um dia de sábado. E os fariseus ficaram indignados. Era um dia de sábado e foi em plena sinagoga dos judeus. Ele curou este homem que tinha a mão ressequida. E eu desperto a sua atenção para o versículo 14, vejam que impressionante. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida, porque ele havia curado um homem num sábado. Eles queriam tirar a vida de Jesus. A indignação deles é porque aquele dia era sábado, e não era um dia para acontecer isto, de alguém ser curado. Não podia. Sábado não podia. E era por isso que eles estavam indignados, porque era esta a regra que eles seguiam. E a postura dos fariseus é fácil também de identificar. Como eu disse, eles estavam muito mais preocupados com as regras do que com as pessoas. Este é o princípio do fariseu. E até hoje nós encontramos os fariseus do século 21, em que regras são mais importantes do que pessoas. Eles não se preocupam com gente, eles se preocupam com regulamentos, eles se preocupam com regras feitas por eles mesmos e que no fundo não têm nenhum valor. A preocupação deles é estritamente com algumas coisinhas que devem ser cumpridas. Os fariseus se preocupam, como eu disse, com as regras e não com as pessoas. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e ele fora curado naquele momento por Jesus. E eles, para o acusarem, o interrogaram no versículo 10, se era lícito, se era permitido, não é, curar no sábado. Na verdade, curar, eles estavam dizendo que ele estava trabalhando, e entendiam que não podia trabalhar. Se ele tinha curado, ele tinha trabalhado, então ele estaria, em tese, descumprindo as regras. E o problema aqui não é saber se o homem pode ou não ser curado. O problema é só saber se a cura vai acontecer naquele dia, que é sábado. E Jesus acaba curando o homem naquele dia. Diz o versículo 14: os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Diz outra versão. Eles não tinham nenhum respeito, irmãos, pela vida humana, porque eles estavam dispostos a matar um homem, Jesus, pelo simples fato de ele ter quebrado uma regra que eles achavam importante. Vamos matar este homem. Mas ao fazer a sua defesa, Jesus acaba mostrando o seu caráter ao explicar por que foi que ele agiu assim. E mais uma vez, o que ele fez com muita frequência no seu ministério, ele foi procurar respaldo na própria palavra de Deus, nas Escrituras. E desta vez, mais especificamente, ele recorre ao contido na segunda parte do livro de Isaías, que trata exatamente da profecia que fala do Messias, que era ele mesmo, o próprio Senhor Jesus. É o capítulo 42 de Isaías, que ele foi buscar nas Escrituras a explicação para sua atitude. E é nesta passagem de Isaías nós vamos ver que a nação de Israel, ela estava sofrendo as consequências do cativeiro babilônico e totalmente destroçada por anos e anos de cativeiro. E assim, Israel pensa em se reconstruir, e neste anseio de reconstrução, eles pensam em um líder. Qual é o líder que uma nação que está escravizada, uma nação que está dominada por outra nação, precisa? Que tipo de líder
Vocês acreditam que eles estavam sonhando para livrá-los do cativeiro? Seria um guerreiro feroz, um general de guerra com estratégias de guerra, um lutador. Mas a palavra de Isaías mostra um outro tipo de líder, que não o que eles imaginavam. Ao contrário, nas palavras proferidas por Deus através de seu profeta Isaías, aparece uma das figuras mais bonitas de toda a Bíblia, que é a figura do servo sofredor. E este servo sofredor é uma figura comovente, porque é este o homem que vai reconstruir não só a nação de Israel, mas toda a humanidade. É o homem que vai tirar aquela nação e a humanidade toda do seu sofrimento, que vai restaurar não só a nação de Israel, mas toda a humanidade, e vai devolvê-la à sua situação original. Em suma, aparece aqui em Isaías capítulo 42 a figura de alguém que pelo seu sofrimento e não pela sua ferocidade vai levantar a nação. E em nosso texto sob análise hoje, Mateus capítulo 12, é impressionante como Jesus se viu nessa segunda parte do livro de Isaías, porque foi lá que ele foi inspirar o seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, apregoar liberdade aos cativos. E esta expressão aqui, queridos, ela vem lá desta parte do livro de Isaías, e Jesus se viu com este vulto. E aqui em Mateus, ele pega expressões de Isaías 42, os versos do 1 ao 3, e aplica a si para justificar a sua atitude em ter curado aquele homem da mão ressequida. Eu lhe convido a comparar os dois textos. Primeiro, Isaías 42, os versos do 1 ao 3, e vamos comparar em seguida com Mateus 12, do 18 ao 20. Primeiro vamos ver Isaías 42, os versos do 1 ao 3. Vejam como ele foi buscar lá nas Escrituras. Isaías 42, os versos do 1 ao 3 diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. No verso 2: Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. E agora comparemos com Mateus capítulo 12, do 18 ao 20. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. E aí, esta expressão que nós estamos usando agora, no versículo 20: Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Jesus demonstra com isto, só não entendeu quem não quis. Os fariseus principalmente não queriam reconhecer que ele é o Messias prometido, que ele é o libertador, que ele é o restaurador, que sem violência, que sem alarido, que sem usar de qualquer apelo ao esforço físico, ele é o homem que vai reerguer a nação. Ele é o homem que vai reerguer a nossa humanidade caída.
E assim então, queridos, retornando ao nosso texto em Mateus, nós vimos que, ao contrário dos fariseus, Jesus estava preocupado com as pessoas, e pouco lhe importava o sábado, e muito menos o fato de que ele estava numa sinagoga dos judeus. Amados, este é o princípio cristão, em oposição ao princípio farisaico, e por via de consequência, assim devem ser os cristãos: valorizar mais as pessoas do que os princípios, valorizar mais as pessoas do que as regras humanas. Por quê? Porque para Jesus, gente é muito mais importante do que as regrinhas dos homens. Mas, e esta expressão, não apagará o pavio que fumega? Talvez você deve estar pensando: o que significa isto? Não apagará o pavio que fumega, que eu estou usando nesta reflexão. O que é que ele significa? O que é que não apagará o pavio que fumega? Aleluia! Diz respeito para nós, cristãos de hoje. Olhando para ela, para esta expressão, não apagará o pavio que fumega, eu gostaria de tirar somente duas lições valiosas para a nossa vida. E a primeira lição aqui está: Jesus se compadece do fraco. Esta, queridos, é a primeira lição. Jesus se compadece do fraco, e ele não apagará o pavio que fumega, ou o morrão que fumega. Outra versão bíblica diz: não apagará a torcida que fumega. Não é torcida de futebol, não, mas Jesus está usando aqui uma figura que todo judeu conhecia. O morrão, o pavio ou a torcida, era aquele pavio de lamparina, irmãos, uma tira de linho. Quando ela ficava velha, ela absorvia pouco óleo, ela já estava torrada, queimada, então ela não absorvia muito óleo, absorvia pouco óleo, e ela já estava bem gasta, então ela não tinha luz, e ela só produzia mais fumaça do que luz. Quem já esteve em casa com lamparina sabe perfeitamente que quando ela começa a fazer fumaça, se ela fica, a gente sai. Não dá para ficar junto com ela, com a lamparina cujo pavio já está queimado, o pavio que fumega a fumaça. Está começando a entender o que é o pavio que fumega. Fica velho, não absorve mais óleo e não produz mais luz, só fumaça, e fumaça que incomoda. Eu lembro-me de quando eu era menino, embora já façam tantos anos, mas eu ainda consigo me lembrar. Quando eu era menino, eu costumava ir passar as minhas férias na casa de meu avô, que morava no sítio. Lá não tinha energia elétrica, até hoje não tem energia elétrica nesse lugar, que minha família lá, os meus tios hoje moram, e até hoje eles usam lamparinas. E eu então me criei convivendo com lamparinas. Muitos que estão me ouvindo talvez nunca tenham visto uma lamparina, mas eu vi. A Tetê está com cara de que já viu, né, Tetê? Quem morou em sítio aqui do Ó deve conhecer também, né? Muito bem, então eu me criei vendo isso. Quando fazia muita fumaça, ninguém conseguia suportar mesmo. Era bom para espantar as muriçocas, mas a gente ficava sem a iluminação. Então o que eles faziam? Eles tiravam aquele pavio velho e olha o que quem fazia? Jogava fora. É muito importante isso. O pavio que fumega é jogado fora, é descartado, era substituído por um novo pavio. Eles simplesmente esmagavam na mão o pavio, aquela tira de linho, o pavio da lamparina, e jogavam fora, porque assim
queimados, eles não têm nenhuma utilidade, eles não têm luz, não absorvem o óleo, e por isso é que eles só fazem fumaça. Lá no Antigo Testamento, em Isaías 42, Israel, irmãos, estava assim, simbolicamente falando. A nação deveria ter sido a luz do mundo, mas não tinha mais nenhuma luz. Afundou-se na idolatria, afundou-se no seu pecado, desviou-se de Deus, deixou de ser a luz do mundo nos propósitos de Deus. Não tinha mais nenhum brilho, não iluminava caminho de ninguém, só tinha fumaça. Então, o profeta Isaías vê a sua nação como um pavio de lamparina que não tem óleo, um pavio que não tem luz, que está apenas esfumaçando e enegrecendo o ambiente. Para que serve? Fracassou. Então, seria o caso de presumir que o pavio fosse retirado e jogado fora, não é verdade? Nós faríamos isto, mas Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou porque eles já estavam queimados, fumegando. Nós vemos em Isaías 42 que Deus restaurou a nação e a trouxe de volta do cativeiro babilônico porque tinha um propósito para ela. Tá certo? A nação pecara, a nação estava sem o brilho, a nação estava fraca, a nação havia falhado no seu testemunho, eles não haviam cumprido com a sua responsabilidade diante de Deus. Israel deixara a desejar, mas Deus não recusara a nação. Ele estava sim a disciplinando, mas depois da disciplina ele iria restaurá-la. Pois bem, amados, muitas vezes nós encontramos crentes que são autênticos pavios que fumegam. Eles também não têm mais luz, eles também não iluminam mais o ambiente onde eles estão, eles também não têm mais o óleo precioso que é o Espírito Santo na sua vida, e o seu pavio de lamparina está seco, torrado, queimado e só faz fumaça. E nesse caso, é de presumir também que um crente que tenha falhado em alcançar os padrões espirituais que dele se espera, que um crente que não tenha cumprido o seu propósito como cristão, que não tenha cumprido o seu propósito como servo de Cristo, seria jogado fora. Muitas vezes o próprio crente se sente assim. Quem sabe aqui no nosso meio tenhamos pessoas que se sintam pavios que fumegam, com essa sensação de culpa, com essa sensação de falha, de mau testemunho, e pensa: eu fiz o que eu não devia, eu disse o que eu não devia, eu procedi de maneira inadequada, a minha forma de me relacionar com as pessoas é inadequada também para o caráter cristão, então Deus vai me punir, não há mais esperança para mim, a minha vida está tão torta, eu tenho pecado tanto, eu tenho vivido tão longe de Deus, eu tenho vivido tão afastado da igreja, que eu acho que a minha vida não tem mais nenhuma serventia. Eu sou assim como este pavio que fumega. E eu lhe pergunto, é assim que você tem se sentido? Um pavio que fumega? Caro irmão, pavio que fumega. A palavra de Deus diz que Deus não apagará o pavio que fumega. Amado, mesmo quando nós estamos sem luz, apenas fazendo fumaça, Ele não nos joga fora. Mesmo quando o nosso testemunho é fraco e o nosso caráter cristão não é compatível com o que se espera de nós,
Ele não nos rejeita, Ele não é feroz, Ele não mata o fraco, mas Ele se compadece dele. Lembre-se de Pedro, o apóstolo Pedro, o arroubo e até mesmo a falta de misericórdia de Pedro com os outros companheiros dele. Pedro disse: ainda que todos estes te reneguem, eu sou melhor do que eles, ainda que todos estes te reneguem, eu, Pedro, nunca te negarei. Pense comigo, o que é que Pedro estava dizendo na verdade? Era o seguinte: os outros, Jesus, todos os outros são crentes de segunda categoria, mas eu não, eu sou um crente dos bons, eu sou um crente pé de boi, eu sou um batista do papo amarelo. Os outros podem te negar, mas eu nunca te negarei. Todavia, daqui a pouco, lá está o nosso irmão Pedro esfregando as mãos num foguinho, dizendo: não conheço tal homem, eu não conheço tal homem, eu nunca ouvi falar do tal homem. E aí já começa a abrir a boca em meia dúzia de palavrões, e Pedro começa a praguejar. Momentos depois, em João capítulo 21, Pedro, o pavio que fumega, se encontra com Jesus Cristo novamente, depois da ressurreição. E ali naquele encontro com o pavio Pedro que fumega, não há nenhuma pergunta nestes moldes: Pedro, que papelão, hein? Eu não te falei, Pedro? Pedro, você não tem vergonha nessa cara? E agora? O que é que você vai dizer para os outros? Não, Jesus não disse nenhuma palavra, não fez nenhuma pergunta deste tipo para Pedro, o pavio que fumega. Não, simplesmente, aleluia, Jesus teve um gesto de ternura e uma palavra de misericórdia, que foi que ele disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 falhas, 3 vezes ele pergunta: tu me amas? 3 quedas, 3 oportunidades de declarar o seu amor. Amados, se houvesse um pavio fumegante para ser jogado fora, este seria Pedro. Mas aqui nos fica mais uma lição: Jesus não ama menos o crente fraco, Ele não ama menos quem dá mau testemunho, Ele não recrimina. Meu irmão, minha irmã, se você é um pavio fumegante, não fuja. Ele não despreza você, você não é rejeitado, Ele não rejeita você, e Ele não te ama menos porque você é um pavio que fumega. Exatamente porque você é um pavio que fumega, Ele tem interesse redobrado em você. E neste momento eu quero lhe dizer que se você é um pavio fumegante, a palavra é esta: Cristo se interessa por você, porque Ele se compadece do fraco. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 9: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por esta razão, Paulo já nos ensinava, queridos, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E a segunda lição a observar aqui é: Ele transforma o fraco. Voltemos agora à figura do servo sofredor na segunda parte de Isaías. A nação está profundamente abalada, eles perderam tanto a alegria, eles eram muito conhecidos pela sua alegria, pela sua música,
mas eles tinham pendurado as suas harpas, conforme nos conta o Salmo de número 137. O Salmo 137. Quando disseram para eles: cantem um dos cânticos de Sião, e eles fizeram a pergunta: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Diz: às margens dos rios da Babilônia. Vejam que eles estavam no cativeiro quando este salmo foi composto. Diz: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Eles não tinham nem vontade de tocar, de tamanha era a tristeza que eles penduravam as harpas nos salgueiros, nas árvores, e ficavam assentados nas margens dos rios, chorando com saudades de Sião, a sua terra. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. E a pergunta que eles fazem: como? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Oh, irmãos, quando o crente vive em terra estranha como estrangeiro, peregrino, quando o crente vive fora da casa do Senhor, sem a sua terra, ele acaba perdendo a noção de filiação a Deus. Não tem mais nem alegria para cantar. E às vezes nós vemos isso nos nossos cultos. Pessoas que nem vontade mais, que nem alegria mais têm de cantar e de se alegrar na presença do Senhor, até dentro das igrejas. Mas esta nação, Israel, ela foi transformada, ela foi restaurada, e ela voltou com uma exuberância que eles mesmos disseram. Vamos para o Salmo 126, para a gente acompanhar o que foi que eles disseram depois que o Senhor transformou-os. Salmo 126, os versos do 1 ao 3. Saboreie este cântico de vitória. Diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca, aleluia, se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que história, hein? Da derrota para a vitória. Porque Ele transforma o fraco. Aqui nós encontramos o que dá origem a esta observação de Jesus: o homem com a mão ressequida, um homem com a mão inútil. Pode-se deduzir, é lógico, que uma pessoa com a mão ressequida não tem como trabalhar direito. Então, a este homem, não havendo, como hoje tem, a Bolsa Renda, Bolsa Família, o serviço social, naquela época não tinha nada disso, o que restava para ele? Mendicância, viver de esmolas. Também seria mais um posto do lado de fora, à margem da sociedade, mais um pária social. Mas assim como a nação Israel foi restaurada, este homem também foi restaurado. E esta é a lição que nos fica hoje, amados. Jesus restaura o fraco, Jesus restaura o atrofiado. E em João capítulo 4,
Jesus encontra uma mulher que não era propriamente um primor de reputação na cidade. Ela tivera 5 maridos e estava agora com o marido de outra. Era meio-dia e ela estava buscando água no poço, hora que ninguém haveria. E Jesus, o que fez? Jesus transformou a vida daquela mulher. Em João 8, uma outra mulher, pega em flagrante adultério, é trazida. E o que é que Jesus faz? Ele transforma também a vida desta mulher. Em Lucas 19, nós encontramos um homem mal visto, Zaqueu, que enriquecera às custas dos outros, e com tanta gente boa na cidade, com tanto sacerdote, tanta gente de respeitabilidade na cidade, o que é que Jesus faz? Ele escolhe exatamente a casa daquele homem chamado Zaqueu para com ele ficar. Como Jesus é desconcertante. Vocês já imaginaram se Jesus chegasse aqui em nossa cidade e, ao invés dele procurar a casa do bispo ali, ou de qualquer pastor aqui da nossa cidade, ele fosse procurar a casa do pior picareta da cidade para ficar lá? E é isso que ele fez em Jericó. Ou seja, não importa quão errada esteja a pessoa, ele não rejeita. Aleluia. Você é um pavio seco, esturricado, fazendo fumaça e sem fogo? Jesus não joga fora, ele restaura, ele recupera. E esta é uma das maiores belezas, meus irmãos, do caráter de Jesus Cristo. Ele não faz acepção, ele não rejeita ninguém. A sociedade pode rejeitar, mas ele não. A família pode rejeitar, mas Jesus não. As pessoas te veem caído e te chutam, mas Jesus não. Ele estende a mão. Às vezes, porque a igreja é um espaço muito preconceituoso, até mesmo a igreja pode rejeitar, mas Jesus não. O seu padrão nunca é o padrão humano. Por isso, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. E se você é um crente que está caído espiritualmente, um crente que está fraco, que talvez está em pecado, que está com a vida toda errada, um pavio fumegante, fique sabendo que o Senhor Jesus, Ele quer levantar você, e Ele pode fazer isso por você. Ele não vem para esfregar sal na sua ferida, não. Ele vem para restaurar. Por quê? Porque Ele é o divino restaurador, Ele é o soerguedor, Ele é aquele que tira do chão, Ele é aquele que põe de pé, e Ele é aquele que devolve o sentido da vida. Aleluia! Muitas vezes nós mentimos com o nosso testemunho, muitas vezes nós mentimos com o nosso caráter. Muitas vezes nós dizemos uma coisa, nós fazemos afirmações de fé, nós fazemos afirmações de amor, mas desmentimos isso com as nossas atitudes. Nós dizemos: tudo, ó Cristo, a ti entrego, e somos incapazes de tirar 15 minutos para a leitura da Bíblia ou para uma oração. Nós muitas vezes sonegamos o dízimo e nos omitimos de ofertas para missões, e nos envergonhamos de dizer que somos crentes em Jesus Cristo. Dizemos algo com nossas palavras, porém mentimos com nossa vida. Mas Jesus nos conhece, e Ele sabe que quando nós mentimos com a vida, o que nós precisamos, na verdade, não é de repreensão, mas sim de compreensão. Por isso,
nós procuramos ter compreensão com as pessoas, porque é assim que Jesus age, com compreensão. Eu gostaria de lembrar o livro de Jó. Muitas vezes, talvez ele tenha passado despercebido por você, mas vale a pena. Jó, capítulo 36 e o versículo 5. Jó 36, verso 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Aleluia. Ele é grande na força da sua compreensão. Amados, Ele não despreza o fraco, Ele não despreza o que falha. Ele é grande na força da sua compreensão. Ele não é grande apenas na santidade, Ele não é grande apenas no seu poder, aleluia, Ele é grande na sua compreensão. E a outra palavra depois desta é no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Oh, glória a Deus! Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você tenha feito, não importa como você esteja, não importa quão errado aos olhos da família, aos olhos da sociedade, ou até mesmo aos olhos da igreja você esteja, aos olhos de Deus você sempre será alguém aceito. Nós podemos causar repulsa às pessoas por causa de nossas imperfeições, mas a Deus, ao nosso Pai, nós sempre causaremos sentimentos de misericórdia. Ele nunca nos olhará com repreensão. Sabe por quê? Porque Ele não apagará o pavio que fumega. Oh, glória! Se você é um pavio fumegante, com o seu testemunho, com a sua vida, traga as suas fraquezas e coloque nas mãos de Jesus agora, nesse instante. Ore mentalmente e diga: Senhor, eu sou um pavio que fumega, eu sou fraco, Senhor, mas Tu és forte. E neste momento, Pai, de todo o meu coração, eu quero colocar todas as minhas fraquezas nas Tuas mãos. Me restaura, Senhor, me renova, ó Senhor, faça com que eu volte a brilhar a Tua luz, com que eu volte a ser um pavio cheio do Teu óleo, Senhor, para iluminar este mundo, Senhor, com a minha vida, com o meu testemunho. Confesse o seu pecado, peça a sua misericórdia, e Ele se compadecerá de você, que é fraco, e Ele lhe restaurará. Sabe por quê? A segunda lição: Ele restaura o fraco. Amado irmão, pavio que fumega, o Senhor Jesus, Ele tem interesse na sua vida. Agora, busque ao Senhor Jesus de todo o coração. Ele disse, aqui nós lemos no Evangelho de João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas Ele está na porta batendo. Abra o seu coração, deixe que Ele entre e que passe a habitar com você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém? Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida.
estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo que existe foi feito por Ele, e sem Ele nada se fez. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, à espera de um som, pois a terra estava em trevas, sem forma e vazia. Mas de repente, claramente se ouviu a sua voz. Haja luz, disse Jesus, o Verbo de Deus proclamou, e assim se fez. Resplandeceu, iluminou, a glória de Deus se revelou, toda a treva dissipou. Haja luz. Somos herdeiros deste Verbo, em seu nome hoje vamos ordenar. Haja luz, sim, ao som da nossa voz, o Espírito se moverá pra curar e libertar e todo jugo despedaçar. Proclame comigo. Haja luz, disse Jesus, o Verbo de Deus proclamou, e assim se fez. Resplandeceu, iluminou, a glória de Deus se revelou, toda a treva dissipou. Haja luz, haja luz. Sobre o medo e a opressão, haja luz. Sobre o engano e a confusão, haja luz. Sobre a mente prisioneira de um passado sem perdão, haja luz, haja luz, haja luz. Disse Jesus, o Verbo de Deus proclamou, e assim se fez. Resplandeceu, iluminou, a glória de Deus se revelou, toda a treva dissipou. Haja luz, disse Jesus, o Verbo de Deus proclamou, e assim fez. Resplandeceu, iluminou, a glória de Deus se revelou, toda a treva dissipou. Haja luz, haja luz, haja luz. Haja luz. Aleluia. Programa Momentos com Jesus. Haja luz na sua vida.